Enfim, pessoal, chegou aí a hora da gente colocar a mão na massa mesmo e começar a utilizar a ferramenta. Então, como primeira atividade aqui nesse processo de criação do projeto, nós vamos criar uma biblioteca de classes. Ela serve para armazenar e colocar tudo num único projeto, as classes que fazem parte do domínio da solução que estamos trabalhando. Na atividade prática que vocês vão realizar, basicamente vai ser realizado 3 etapas. O primeiro é criar um projeto do tipo de biblioteca de classes, que é um Class Library, eu já vou mostrar aí no Visual Studio. O segundo é criar as classes de domínio da aplicação. E um terceiro, estabelecer um relacionamento entre estas classes. Então, vamos para o Visual Studio para a gente ver como que se realiza essas atividades. Ao abrir o Visual Studio, esta é a tela de abertura, então ele normalmente vai apresentar para a gente esta tela e a opção, normalmente quando a gente já tiver com vários projetos abertos, esses projetos vão aparecer nessa listagem, projetos que já tenhamos trabalhado. Quando queremos iniciar um projeto novo, a gente tem algumas opções aqui, incluindo fazer o clone ou checkout de um sistema de versionamento de código, podemos abrir um projeto ou uma solução, podemos abrir um folder local para começar a incluir arquivos neste folder, ou mesmo criar um novo projeto. A gente nesse começo vai iniciar criando um novo projeto, porque nós precisamos criar a nossa primeira solução, que é a solução que representa a atividade que faremos nessa disciplina. E quando escolhemos então esta opção, nós temos já a segunda tela do Visual Studio, que oferece várias opções. No meu caso aqui ele já traz alguns recentes, que são projetos que eu já venho trabalhando, e aqui ele vai colocando numa lista de prioridade tudo aquilo que estamos criando. Então, neste momento, nós não vamos criar nenhum projeto console, nós já havíamos feito isso em sala de aula. O que nós vamos procurar aqui é criar uma biblioteca de classes. Então, no Visual Studio, você vai procurar aqui um Class Library, ok? Quando a gente digita Class Library, ele faz um filtro nessa janela e traz para a gente as opções. Então nós temos aqui o Class Library .NET Standard, que é o padrão, o Razor Class Library Universal, o Class Library Net Framework e o Class Library Net Core. Nós vamos trabalhar com este, justamente porque nós vamos produzindo código e esses códigos já vão ganhando compatibilidade com várias plataformas, incluindo Windows, Linux e macOS. Então aí uma das razões pela qual estamos escolhendo este modelo de biblioteca de classes. Próximo, ele vai perguntar para a gente aqui qual é o nome que a gente quer dar para esse Class Library. Eu vou chamar aqui, com base no projeto que eu venho trabalhando com vocês, projeto Matrix Class Library. Então, uma biblioteca de classes do Matrix. E ele vai escolher, vai perguntar aonde a gente quer salvar esse projeto, ou colocar esse projeto. Vou criar uma pasta chamada Projetos. E nessa pasta Projetos, eu vou criar então o meu projeto Matrix. Então, aqui está o caminho e o nome que ele vai dar para a solução. A solução não necessariamente tem que ser o mesmo nome do projeto. O projeto é uma parte da solução. Então eu vou deixar aqui o nome da minha solução apenas como Matrix. E nesta solução, naturalmente, a gente vai incluir aí outros projetos dentro dele. Então, Create, e o Visual Studio vai começar o processo aí para montar então a minha solução chamada Matrix e o projeto de uma biblioteca de classes, que é o Matrix Class Library, que ele está gerando agora. Vamos aguardar aqui um minutinho só para ele renderizar e montar. Então aqui, já o projeto criado. Observem que ele já traz para a gente aqui uma primeira classe aberta dentro do meu projeto. Se eu procurar aqui o Solution Explorer aqui na lateral, eu vou fixá-lo. Esse Solution Explorer vai mostrar justamente aquilo que a gente havia comentado. Então eu tenho uma solução que eu estou chamando aqui de Matrix, que é o meu projeto, e dentro desse projeto eu tenho o projeto Matrix Class Library. E aqui dentro desse projeto é que a gente vai começar então a criação das classes do nosso domínio. Então eu vou excluir aqui esta classe número 1 que ele criou, eu vou apagar, estou excluindo, e a gente vai começar do zero.
Lembrando que esse projeto é um projeto para uma ferramenta de gerenciamento de matrizes curriculares. Então, eu tenho lá, já mostrei para vocês em slides anteriores, todo o diagrama de classes pronto com as classes que eu preciso criar. E dentro desse projeto Matrix, eu tenho certeza que nós teremos aqui algumas classes. Então, eu vou colocar aqui pelo menos já algumas delas para vocês verem. Então, add new item, e nesse item eu vou escolher aqui uma classe Visual C#, que é a linguagem que estamos programando. E nesta classe eu vou dar um nome para ela aqui de curso, uma das classes que eu tenho. Adicionei a classe curso, muito bem. Então vejam aqui, ao criar a primeira classe, antes da gente avançar para as demais que compõem esse projeto, eu posso definir aqui também qual é o meu namespace. O namespace, se vocês lembram, ele é equivalente lá, para quem já programou em Java, aos pacotes do Java. Então aqui eu posso escolher como é que eu quero que apareçam esses pacotes no meu projeto. E eu vou colocar aqui br.edu.p.domain, que é o nome que eu quero para os meus pacotes de classes de domínio. Então, br.edu.p/domain. Naturalmente que na hora que eu for importar essa classe em outro projeto, para ser utilizada em outro projeto, eu vou ter que usar esse namespace e o nome da classe que eu quero importar neste outro projeto. E aqui, criada a primeira classe, eu posso começar a definir as propriedades ou atributos dessa classe. E esses atributos, eu posso digitar todo o código dela manualmente aqui. Então, por exemplo, eu poderia escrever aqui private int id. Então, eu estou criando um identificador para essa classe. E eu fiz isso na mão. Mas eu, utilizando os recursos já do Visual Studio, a gente vai utilizar aqui prop tab. Ele monta toda uma estrutura de uma propriedade para mim. Eu vou dizer aqui que eu quero string tab e aqui o nome do curso que eu estou criando. Então vejam vocês que ele torna mais prático e ele já cria aqui para a gente esse adicional que é getSet, permitindo então que o meu atributo nome da classe curso esteja acessível fora da classe. Neste modelo que eu criei, eu teria que fazer os getters e setters em separado. E naturalmente, o nosso objetivo aqui é tentar utilizar o máximo de recurso que a plataforma oferece. Então vamos alterá-lo aqui, prop tab int id tab, né? Fechou, está pronto, está criado então dois atributos na classe curso, ok? Agora nós vamos ver quais são as outras classes que eu irei colocar aqui dentro desse projeto, para a gente poder começar a fazer o relacionamento entre elas. As demais classes que fazem parte do projeto Matrix, eu já modelei essas classes aqui nessa ferramenta chamada Enterprise Architect. Então eu já tinha criado a classe curso. A classe curso tem relação com a escola, com o perfil do aluno, com a matriz com quem eu vou vincular. E o próximo passo para mim aqui é transformar cada uma dessas classes que eu modelei, transformar em classes que vão aparecer lá no meu projeto. Essa ferramenta que eu estou utilizando, a Enterprise Architect, me permite selecionar cada uma dessas classes modeladas, clicar com o botão direito, ir na opção Code Engineer, que é a geração de código, e mandar gerar o código lá na pasta do meu projeto na linguagem C#. Logo, eu vou fazer isso para todas as classes que aqui estão, então eu cliquei em Gerei, vou fazer isso para todas essas classes, e aí a gente já vai dar uma olhada a classe gerada lá no Visual Studio. Aqui no Visual Studio, nós já estamos olhando todas as classes agora geradas pela Enterprise Architect. Então vejam, eu tenho aqui a classe Atitude, a classe Atividade, todo esse código foi gerado pela ferramenta com base naquele diagrama que eu havia criado. E o que interessa para mim aqui é mostrar para vocês, basicamente assim, que vocês precisam produzir as classes e essas classes precisam estabelecer uma relação entre uma classe e outra. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui a classe Escola. Deixa eu achar aqui a classe Escola. Então veja que a classe Escola, ela tem uma relação
com cursos. E qual é o tipo de relação que a escola tem com cursos? Então, uma escola pode ter muitos cursos. Logo, essa declaração private list cursos está estabelecendo a relação entre a classe escola e esta classe curso. A classe curso, por sua vez, também tem relação com escola, só que um curso é de uma escola e este curso tem relação com várias outras entidades, aí, várias outras classes, incluindo a classe matriz, perfil e assim por diante. Então, o que vocês irão fazer basicamente no trabalho da atividade da disciplina de hoje é, dado o projeto de vocês, as classes que o projeto de vocês tem, é criar estas classes aqui no Visual Studio e estabelecer as relações que existem entre uma classe e outra, de acordo com o que a gente já viu nas aulas anteriores aí. Até mais, pessoal!